1 Coríntios, capítulo 15, versos 1 a 19. A palavra do Senhor assim nos diz: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos a preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, amado Pai, como filhos de Deus aqui nos encontramos, para ouvir a Tua doce voz. Que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações nesse momento de maneira especial. Amém. E que nada venha nos tirar a atenção da Tua santa e inerrante palavra. E que assim, ó Deus, a Tua palavra venha de encontro a nós, ó Pai, de maneira a tirar todas as barreiras que o inimigo talvez vai criar para que nós assim não a recebamos com alegria a Tua palavra. E que ela venha e modifique todo o nosso ser. Amém. Para que assim, ó Deus, continuemos firmes na batalha pela qual o Senhor mesmo convocou os Teus filhos amados. E que seja para a glória do Teu nome, oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, se sairmos pelas ruas e nos dirigirmos a algumas pessoas perguntando o que você pensa a respeito da morte? Como você encara a morte? O que vem depois desta vida? Onde reside a sua esperança? Certamente muitas serão as respostas às quais nós vamos nos deparar. Alguns responderão que após a morte a alma ficará vagando por aí, influenciando pessoas como fantasmas. Outros crerão na reencarnação, em que a pessoa morre e depois o seu espírito fica numa espécie de depósito e, por assim dizer, depois ela vai se reencarnar num cachorro, por assim dizer. Existem ainda aqueles que creem no sono da alma, ou seja, quando a pessoa morre, a alma fica dormindo no corpo até o dia da ressurreição. Outros vão seguir aquele lema bem conhecido do nosso tempo: viva intensamente, sem se preocupar com o amanhã. A vida é agora, o futuro é incerto. Esse pensamento, conhecido como Carpe Diem,
que nós falamos ali, aproveite o dia, é dominante do nosso tempo. As pessoas vivem como se não houvesse o amanhã, e elas vivem dessa forma, mas nós, como cristãos, não vivemos assim. Nós somos chamados para viver dentro de uma outra esfera de existência. Nós somos como aqueles que têm esperança, e a nossa esperança não reside aqui, a nossa esperança está nos céus. A morte não tem a palavra final na nossa vida, porque ela marca o início de uma nova vida, uma vida que vai ser eterna com Cristo, face a face com o nosso Salvador. Portanto, o tema dessa noite é: por que cremos na ressurreição de Cristo? Em primeiro lugar, o texto nos diz porque cremos na ressurreição de Cristo por causa das Escrituras. Os versos 1 a 4 vão nos dizer isso. Mas antes, amados irmãos, eu quero trazer o porquê de nós colocarmos essa pergunta no tema. O tema tem essa pergunta porque algumas pessoas no tempo de Paulo estavam ali questionando, pessoas essas, membros da igreja de Corinto, e elas estavam questionando ali não a ressurreição de Cristo, mas a ressurreição do corpo. E elas estavam questionando essas coisas, dizendo ali por que os mortos não ressuscitam. E elas começam com essas dúvidas ali, e o motivo é bem claro. O motivo é claro porque a cidade de Corinto era uma cidade bem próxima de Atenas. Atenas era a cidade cercada de grandes filósofos. Filósofos como Platão, como Aristóteles e filósofos como Sócrates. E esses filósofos estavam influenciando a igreja de Corinto ali com as suas ideias. E essa igreja já tinha ouvido falar pelo apóstolo Paulo, dizendo que a ressurreição de Cristo era real, dizendo que a ressurreição de Cristo também nos dava a oportunidade também de ressuscitarmos quando morrermos. Eles ouviram isso do apóstolo Paulo, mas diante da influência ali, a influência grega, eles estavam indo e trilhando por outros caminhos, os quais não eram aquilo que Paulo tinha pregado. Mas com o tempo, eles começaram a trilhar esses caminhos. O tempo foi se passando e eles começaram a pensar assim: será que Platão não tem razão de que o corpo não vai ressuscitar? E eles começaram a pensar dessa forma, dizendo ali que Platão dizia que quando morremos, a nossa alma, ela deixa o corpo e ela vai para um mundo ideal, conhecido como o mundo das ideias. A ideia de Platão era essa, e ele dizia que o corpo era como se fosse uma prisão da alma. E ele dizia que o conhecimento, e principalmente a morte, libertaria o espírito. Essa era a ideia de Platão. Ou seja, para eles, pregar que o corpo ressuscitaria era uma espécie de loucura para os filósofos daquela época, e as influências estavam vindo sobre eles. Não fazia sentido alguém que morresse pudesse ressuscitar para os atenienses, e aquela mentalidade da cidade estava influenciando aquelas pessoas, naqueles filósofos diante dos coríntios. Meus irmãos, mas Paulo começa o capítulo lembrando os irmãos de Corinto. Olha o que diz aqui as palavras de Paulo. No verso 1 ele vai dizer exatamente essas palavras: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Eles estavam esquecendo o que Paulo tinha pregado. E ele está dizendo: olha, esse evangelho que eu vos anunciei é o evangelho da salvação. E vocês estão esquecendo aquilo que eu falei para vocês, aquilo que eu anunciei a vocês, o evangelho único que pode salvar o homem que está perdido do pecado e trazê-lo à salvação. Esse foi o evangelho que eu trouxe a vocês, e vocês estão trilhando outros caminhos, os quais não estão registrados nas Escrituras Sagradas.
Os versos 1 a 4 nós poderíamos dizer nas seguintes palavras, num tom exortativo, porque Paulo está usando esse tom exortativo, e nós poderíamos dizer em outras palavras, como Paulo dizendo a eles: em que momento vocês deixaram de entender os fundamentos do evangelho que ensinei a vocês? Desde o início eu anunciei que Jesus ressuscitou dos mortos, e essa ressurreição não trouxe apenas uma nova vida para vocês, mas também é uma antecipação da ressurreição futura, quando viveremos para sempre com Deus. Agora, quando eu estava pregando o evangelho a vocês, quando exatamente vocês perderam isso? É como se Paulo estivesse falando nesses 4 versos unidos, exatamente essas palavras. Quando vocês perderam essas coisas, igreja de Corinto, alguns da igreja de Corinto estavam perdendo essas coisas. Parem de dar ouvidos às filosofias provenientes de Atenas, em outras palavras. Parem de abrir os seus ouvidos para essas filosofias de Atenas. E ele diz nos versos 3 e 4 algo interessante para nós, algo bem familiar para eu e você. Ele diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Se você voltar nas Escrituras Sagradas, especificamente 1 Coríntios capítulo 11, você vai ver que ali as mesmas palavras são proferidas pelo apóstolo Paulo na ceia do Senhor. E agora ele vale-se das mesmas palavras, dizendo assim o seguinte: olha, o que eu estou entregando a vocês é algo certeiro, é algo sem nenhum tipo de ruído, é algo certo, é algo verdadeiro, é algo que não tem manchas, é algo puro, é algo vindo direto da parte de Deus. As palavras que eu estou entregando a vocês, exatamente isso que ele está dizendo. E aí ele diz em seguida que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Ele vai enfatizando, segundo as Escrituras, e essas palavras nos apontam para Isaías 53, foi lido aqui, Isaías 53, pelo verso de número 11, em que ele diz lá, a narração de Cristo ali, Isaías, em que ele fala ali o seguinte: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías, amados irmãos, ele narra a morte de Cristo Jesus 700 anos antes de acontecer a morte de Cristo Jesus, e ele narra de uma maneira maravilhosa, um relato fiel, e você vai ver exatamente em Isaías 53, nós lemos aqui a narração dessa morte de Cristo Jesus, e que foi narrada 700 anos antes. Mas 2 textos são citados aqui, Isaías 53, verso 11, e também é citado Salmo 16, verso 8 a 10, em que ele dá ênfase sempre segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Portanto, é por causa das Escrituras que nós cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. É por causa do relato das Escrituras que eu e você nos encontramos aqui para louvar e adorar o santo nome do Senhor, porque Ele morreu, mas Ele também ressuscitou, e nós estamos aguardando a sua vinda triunfal em glória. Porque cremos na ressurreição de Cristo, em primeiro lugar, por causa das Escrituras, versos 1 a 4. Mas em seguida ele diz para nós que é por causa também das testemunhas. O relato aqui das testemunhas nos versos de 5 a 11, em que o apóstolo Paulo vai dizer que a primeira testemunha a ver Jesus ressuscitado foi Cefas, o apóstolo Pedro, aquele que estava negando Jesus ali diante de algumas pessoas que apareceram diante dele, e de repente agora ele é o primeiro a ver Jesus ressuscitado. Isso também nós vemos alguns elementos de graça e misericórdia
naquele que é o primeiro a ver Jesus ressuscitado, o apóstolo Pedro. Cefas é o nome judaico para Pedro, conforme nós vemos nos relatos dos comentaristas, eles nos dizem isso. E aonde nós encontramos que Pedro foi a primeira testemunha a ver Jesus Cristo ressuscitado? Nós vemos isso em Marcos capítulo 16, verso 7 e Lucas 24, verso 33. Em seguida, vamos ver que ele aparece aos 12 apóstolos. Mas quando nós vemos aqui por detrás desse texto e por detrás da ressurreição de Jesus, quando ele aparece, nós vemos através das Escrituras, ali não havia os 12 discípulos. E como nós resolvemos isso? Se estavam apenas 10 pessoas ali, não estava Judas Iscariotes, porque ele traíra Jesus, e também não estava Tomé, onde ele não se encontrava com os demais discípulos. Nós vemos isso, meus irmãos, quando nós olhamos os 12 como os testemunhas e representantes oficiais da ressurreição de Jesus. Eles são conhecidos como os 12. Portanto, sempre quando você lê essa parte das Escrituras, lembre-se disso, são as testemunhas oficiais da ressurreição de Jesus Cristo. Mas não para por aí, porque ele aparece para o apóstolo Pedro. Ele aparece para os 12, que são o corpo apostólico ali, o grupo apostólico de Jesus Cristo, mas ele também aparece para mais de 500 pessoas. Aqui, no verso de número 6, vai dizer que ele apareceu, ele foi visto por mais de 500 pessoas, e é de uma só vez, aparece para essas pessoas, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Eu e você não sabemos que lugar aconteceu essa aparição de Jesus, se foi na Judéia, se foi na Samaria, mas a gente sabe que foi um momento, talvez, de tamanha sublimidade, em que essas pessoas afluíram, um acontecimento em que trouxe muitas pessoas ali em volta de Jesus, para esse acontecimento em que ele aparece ali para aquelas pessoas, 500 pessoas ao mesmo tempo. E depois, no verso de número 7, eu e você vimos ali a figura de Tiago, irmão de Jesus. Tiago não cria em Jesus. Quando nós lemos nas Escrituras, no ministério de Jesus, dos milagres de Jesus, ele era uma pessoa incrédula, juntamente com os seus outros irmãos. E agora Tiago está avistando aquele que tinha morrido, mas agora ressuscitou. Alguns comentaristas chegam a dizer que quando Jesus, ele, depois de ter morrido e agora ressuscitado diante de Tiago, Tiago se converteu nesse momento. É interessante porque nós não vemos em algum lugar das Escrituras falando da conversão de Tiago, e é bem provável que seja nesse momento, porque Tiago aqui está agora como uma das testemunhas que viram Jesus Cristo, e ele apareceu para Tiago, nós vemos isso. E, meus irmãos, depois nós vemos o apóstolo Paulo, nos versos 8 a 11, registrando ali como um nascido fora de tempo. Ele é aqui, após os outros irmãos, a pessoa que vai ver Jesus. Quando nós lemos ali os versos 8 a 11, ele diz assim: e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ou seja, Paulo aqui ele se inclui no número daqueles que são testemunhas de Jesus Cristo. E, meus irmãos, olhamos que Cristo se revelou ao apóstolo Paulo, justamente ali no caminho de Damasco, quando nós vemos ali o relato, segundo o Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, em que Saulo ele está ali
levando cartas de perseguição para os cristãos, mas de repente ele cai diante de uma luz forte e ali Paulo muda completamente a sua vida. A sua vida é mudada e ali nós vemos que depois ele vai relatar, justamente na carta que nós estamos lendo, em que Paulo é levado ao terceiro céu e ele recebe revelações em que ele não poderia dizer a nenhum homem. Revelações essas que ele diz inefáveis. Revelações que Jesus Cristo mesmo deu para ele, para que ele também se tornasse uma testemunha de Jesus Cristo. Recebeu ensinamentos diretos de Jesus Cristo, ensinamentos que eu e você não sabemos, mas ali foi registrado nas Escrituras. Também Paulo foi uma testemunha de Jesus Cristo. Meus irmãos, como é importante nós olharmos para esse texto e vermos o papel importante que as testemunhas têm no relato fiel de alguma coisa que ocorreu. Nós vemos aqui que elas confirmam a veracidade de um fato. Se não houvesse as testemunhas aqui, muitos seriam ali as pessoas que estariam acusando as pessoas de que não houvesse a ressurreição, e elas confirmam com a veracidade de que aquilo ocorreu. E mesmo com a confirmação, alguns começaram a dizer que não houvera a ressurreição de Cristo. Mas se nós trazermos para os nossos dias, amados irmãos, que juiz vai recusar 12 pessoas que andaram com Cristo, relatando que ele ressuscitou dos mortos? Que juiz vai recusar testemunhas que são mais de 500 pessoas dizendo: eu vi Cristo ressuscitado? Que juiz vai dizer que não houvera essa ressurreição de Jesus Cristo? Essa ressurreição, portanto, amados irmãos, ela é comprovada pelo testemunho de que Cristo vive. Ele não somente morreu e ficou no túmulo vazio, ele não somente ficou lá no túmulo e os ossos dele ali foram retirados, sumiram. Não, ele ressuscitou dos mortos e as testemunhas oculares presenciaram essa ressurreição de Cristo, dizendo que ela foi real, ela aconteceu, e o mundo continua dizendo que ela não aconteceu, mas nós sim nos apegamos ao que as Escrituras disseram e também o que as testemunhas oculares presenciaram. Porque cremos na ressurreição de Cristo por causa das Escrituras. Porque cremos na ressurreição de Cristo por causa das testemunhas. Mas no final do texto, nos versos 12 a 19, nós também temos ali o papel ali que Paulo começa a trazer os argumentos absurdos dos filósofos que estavam ali tentando influenciar aquele povo, e ele diz o seguinte, que esses argumentos não são sólidos, são argumentos vazios, são argumentos vãos. E ele vai começar a comprovar isso até o verso de número 19, dizendo que nós cremos na ressurreição de Cristo por causa da nossa fé. Os versos 12 a 19 vai trazer isso para nós aqui, trazendo o primeiro que ele diz assim no verso 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Notamos aqui, meus irmãos, nesse primeiro verso de número 12, que os leitores de Paulo, como nós falamos, eles sabiam que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Mas o grande problema é que alguns dos coríntios não estavam acreditando mais na ressurreição dos mortos, o que é algo muito contraditório, porque se Jesus Cristo ressuscitou, logo todos nós ressuscitamos. Os atenienses já estavam dentro da mente de alguns coríntios ali, e a igreja quase que estava sendo infestada por esse pensamento ali dos atenienses. Eles estavam sendo influenciados pela filosofia grega. E a filosofia grega acreditava na imortalidade da alma, mas negava a ressurreição do corpo. Os atenienses, os gregos,
argumentavam que a alma era imortal e que a matéria, por sua vez, era má. Para eles, apenas o espírito era bom, e com essa visão, o corpo humano, por ser material, era considerado algo ruim. Por isso, os gregos, eles, de certo modo, aplaudiam a morte. Sabe por quê? Porque eles acreditavam que morrer, a alma finalmente era libertada da prisão do corpo. Esse era o pensamento dos atenienses. E diante desse pensamento, eles sequer imaginavam. Era loucura para eles entender que poderia haver a ressurreição da alma e do corpo. Eles diziam que isso seria um retrocesso, o corpo ser ressuscitado. Essa influência estava levando alguns a acreditarem que não existia ressurreição mais. Esse era o cenário. Mas se isso for verdade, então significa, Paulo está dizendo, que Cristo não ressuscitou. Em outras palavras, amados irmãos, ao invés da igreja estar influenciando o mundo influencia a igreja. Estava acontecendo o contrário. Eles deveriam influenciar. Paulo já havia pregado que havia não somente a ressurreição de Cristo, mas a ressurreição do corpo. Paulo já havia pregado essas coisas, mas com o passar do tempo, eles foram esquecendo essas verdades fundamentais do Evangelho, e eles estavam sendo bombardeados pela influência grega dos atenienses, que era muito forte. Eles estavam esquecendo os rudimentos fundamentais da fé. E Paulo está lembrando eles. E Paulo começa a sua tese no verso de número 13. Ele diz assim: se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Paulo começa a sua tese aqui dizendo: Coríntios, essa ideia de vocês está equivocada. Ele começa a corrigir agora a ideia dos coríntios, que é acreditar que Deus ressuscita apenas a alma, mas não o corpo. Não, vocês estão errados, coríntios. Isso é um erro gravíssimo. Vocês não podem compactuar com esse tipo de pensamento, porque se alguém defende apenas a ressurreição espiritual, ele vai negar a ressurreição do corpo. Não tem como acreditar nessas duas coisas. Sabe por quê? Porque se você acreditar dessa forma, você vai estar dizendo, em outras palavras, que o corpo de Cristo está no túmulo ainda. E com isso, afirmando que a obra de Cristo, a obra redentora de Cristo, é uma obra em vão, é uma obra nula. Mas a verdade é que Jesus não veio ao mundo para morrer numa cruz para si mesmo, mas para morrer na cruz para todos aqueles que creem em Cristo e depositam a sua fé nele. Coríntios, a verdade do Evangelho é essa. E quando você crê em Cristo Jesus, você vai entender que ele morreu na cruz do Calvário, mas ele também ressuscitou ao terceiro dia, e ele ascendeu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, ele vem para buscar a sua igreja, e você também ressuscitará corpo e alma. É isso que ele está dizendo, em outras palavras. Portanto, um evangelho que nega a ressurreição do corpo perde a essência da redenção de Cristo. Coríntios, vocês estão completamente equivocados. Sem a doutrina da ressurreição, não há esperança completa para o cristão. Ela é o cerne também do evangelho. E ele prossegue dizendo no seu argumento, porque ele não para por aí. Ele começa a sua tese no verso de número 13, mas ele prossegue dizendo no verso 14 e 15, dizendo o seguinte: se Cristo não ressurgiu, então nossa pregação é vã e também a sua fé é vã. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam.
Em outras palavras, se Jesus Cristo não ressuscitou dos mortos, então a nossa pregação é vã, a nossa pregação é vazia e nós estamos aqui perdendo o nosso tempo. E eu não somente estou perdendo o tempo de pregar para vocês, mas também vocês estão perdendo o tempo de ouvir a mensagem sendo pregada. Todas essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Além disso, fora da realidade da ressurreição, a fé não serve para nada, a fé é inútil, é isso que ele está dizendo nesses versos 14 e 15, porque é inútil crer em Jesus se ele não ressuscitou dos mortos. Por quê? Porque nós temos um problema com o pecado. Deus é absolutamente justo, é absolutamente santo, a ponto de que ele não aceita um pecador se esse pecado não for pago. Olha o verso de número 17. Ele diz o seguinte: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ele termina dizendo, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, ele vai dizer no verso 18, e os que dormiram em Cristo, o que é que aconteceu? Pereceram. Tanto os pecados aqui relatados no verso 17, eles não são pagos na cruz do Calvário, porque não aconteceu a ressurreição de Cristo, ele só apenas morreu, e os corpos também não ressuscitam, a nossa esperança é vazia. Ele vai dizer ainda, os que dormiram em Cristo, eles também não têm esperança. Sabe por quê? Porque eles morreram, eles não podem ressuscitar, se eles não vão ressuscitar como Cristo. Verso 18 diz isso. Sabe o que ele está dizendo aqui, em outras palavras? Aqueles que morreram e pereceram, eles estão no inferno. Eles estão sofrendo no inferno, porque o pecado deles não foram pagos por Cristo Jesus. Ou eles estão permanecendo ainda nos seus pecados, e também nós, aí, os que estamos vivos, continuamos ainda esperando pelos pecados que deveriam ser pagos e eles não estão sendo pagos. Paulo está levando aqui o argumento dos atenienses às últimas consequências, para trazer aqui a igreja de Corinto ao que está acontecendo, ao que eles estão negando por absorver esse pensamento grego de que não havia ressurreição do corpo. E ele está querendo mostrar o quanto é absurdo esse tipo de argumento, sem fundamento e totalmente contrário ao Evangelho de Cristo Jesus. E ele termina dizendo, verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Coríntios, se Cristo não ressuscitou, as pessoas que estão vivendo lá fora de maneira dissoluta, de maneira a desonrar o nome de Deus, se entregando às drogas, se entregando às bebedices, se entregando a todas as espécies de pecado que você pode imaginar, eles estão indo muito bem. Coríntios, se Cristo não ressuscitou, quem vive sem nenhum tipo de freio moral, eles estão com a razão. Coríntios, se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Está tudo muito tranquilo, está tudo muito bom, vamos viver, vamos continuar vivendo dessa forma. Mas a verdade, nós bem sabemos que não é essa. A verdade é o oposto disso. A verdade é que Cristo morreu e Cristo ressuscitou dos mortos. Cristo veio à vida novamente e Ele também trouxe a vida consigo para aqueles que morreram para o pecado, mas vivem para Deus. Aqueles que morreram para a sua antiga vida e agora vive uma nova vida e que está esperando uma vida por vir. É Cristo Jesus.
Agora, a filosofia pessimista dos gregos, ela não deve ser absorvida mais pela vida de vocês. Esqueçam isso, jogam fora esse tipo de ensinamento, porque isso está entrando em colisão com aquilo que o Evangelho ensina, com aquilo que eu ensinei a vocês. Cristo morreu e Cristo ressuscitou para que eu e você tivéssemos o perdão dos nossos pecados, para que cada pecado fosse lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Vemos aqui que a ressurreição é real, amados irmãos. A ressurreição, como alguns dizem, não é um conto da carochinha, como alguns falam. A ressurreição aconteceu de fato, segundo as Escrituras. A ressurreição aconteceu porque nós vemos que não somente os 12 apóstolos, o apóstolo Pedro também viu, e também mais de 500 testemunhas relataram e viram a ressurreição de Cristo. Mas também vimos aqui, em último lugar, que é uma questão de fé, aquilo que nós acreditamos em Cristo Jesus. O puritano William Perkins, falando sobre a ressurreição de Cristo, ele diz assim: pela ressurreição de Cristo, a morte foi vencida. Seu aguilhão foi removido. E a vitória pertence àqueles que estão em Cristo Jesus. Concluindo, amados irmãos, retomando ao que falamos logo no início, aquela frase tão conhecida por eu e você: viva intensamente, sem se preocupar com o amanhã. A vida é agora, o futuro é incerto. Ela não combina com eu e você. Ela não combina com o nosso estilo de vida, porque nós fomos chamados por Cristo Jesus. Nós fomos chamados a dizer, como Paulo: logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós vivemos em obediência aos comandos do nosso Mestre, nós vivemos debaixo das diretrizes dele, e nós o louvamos e o adoramos, esperando a sua vinda. Amém. Sabendo que o nosso futuro é certo. Sim, há muitas falsas ideologias por aí. Há muitas heresias sendo pregadas. Muitas. Elas aumentam a cada dia e elas vão se multiplicando. Espere que ela vai se multiplicar, porque ela vai mesmo. E você vai ser cercado por todos os lados, por todas as frentes. Mas eu quero que você esteja empunhando o punho, a palavra de Deus. Esteja abraçando ela com o maior tesouro da sua vida, porque ela vai te fazer forte em meio a essas ideologias, em meio a essas heresias que crescem cada vez mais, porque um estudioso da palavra, ele está cheio de Deus. E quando nós olhamos um banco há ali os funcionários. Você não vê os funcionários do banco preocupados ali com as notas falsas que vão surgindo a cada dia. Você vê os funcionários do banco tendo contato diário com as notas verdadeiras. E quando eles se deparam com uma nota falsa, eles sabem rapidamente que é uma nota falsa. Da mesma forma, se você estiver estudando as Escrituras todos os dias, lendo a palavra de Deus, as ideologias falsas vão surgir, certamente. As heresias vão estar por toda parte, certamente. Mas você vai estar cercado com o muro do Evangelho. Você vai estar ali com o Evangelho, ali sendo protegido pela palavra de Deus, a palavra do Deus vivo. E você vai saber identificar: isso é falso, isso não vem de Deus, isso vem de Satanás. E eu fico com a palavra de Deus. O cristão é aquele que também tem a convicção de que Cristo morreu e Ele ressuscitou. E Ele inaugurou, o caminho para que eu e você também tivéssemos vida. Ele disse no seu ministério terreno: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância.
Por isso, qualquer ensinamento que negue a ressurreição de Cristo e a ressurreição do corpo deve ser rejeitado pelas Escrituras. É com essa certeza, amados irmãos, de que Cristo venceu a morte e nos garantiu um futuro glorioso, que Paulo continua a sua exposição quando você vai ao final do capítulo de número 15, em que ele diz que esse corpo corruptível, esse corpo cheio de pecado, esse corpo que está sujeito a uma desintegração, corpo esse que está manchado pela sua natureza decaída ainda, e que você luta diariamente, dizendo: quem me livrará do corpo dessa morte, como o apóstolo Paulo, não aguentando mais as investidas do pecado sobre a sua vida e pedindo para que você seja liberto, ou tanto pela volta de Cristo Jesus, ou pela redenção do seu corpo, para você estar com Cristo eternamente. E ele diz ao final aqui do capítulo 15, quando você olha para o final dele, em que ele diz o seguinte: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu agulhão, ou a tua ferroada, ou a tua lança ferindo, trazendo ali dores, infligindo dores sobre nós? E ele termina dizendo, no verso de número 56, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Ele diz assim no 57, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tragada, engolida foi a morte pela vitória de Cristo Jesus no alto da cruz, em que ele diz assim: está consumado, está pago. Todo o sacrifício do Antigo Testamento, que era uma sombra, estava apontando para um sacrifício maior, que era o sacrifício em que ele disse: vocês estão selados pelo meu Espírito, vocês foram adotados em minha família, e aonde eu comecei a boa obra, eu vou completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Que essa esperança esteja com você, amado irmão. Jesus venceu a morte. A morte já não tem poder mais. Ela traz sim tristezas para nós, traz luto, mas nós não somos como aqueles que não têm esperança, porque nós sabemos que ela não tem a palavra final, mas é o anúncio ali de uma nova vida eterna com o nosso Salvador, o nosso Redentor, Cristo Jesus. E é nessa certeza que eu e você vemos a ressurreição com uma esperança, a ressurreição do nosso corpo, quando nós morrermos ou quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Esse glorioso dia está se aproximando e nós olhamos para ele com esperança, aguardando a nossa redenção, o dia que eu e você estaremos reunidos com os nossos irmãos que já partiram, o dia em que aquelas histórias que eu e você lemos nas Escrituras, e estaremos ali juntamente com essas pessoas, os nossos irmãos na fé, Abraão, Isaque, Jacó e tantos outros que você lê nas Escrituras. Você também estará juntamente com outros irmãos que estiveram em toda a história da igreja e que lutaram pelo Evangelho, foram perseguidos, foram mortos, e nós estaremos juntos com eles. Mas também estaremos juntos com aqueles que morreram, e que morreram tão próximos de nós, e que vimos eles partirem. Covid, vimos partirem recentemente irmãos nossos da fé, em que nós nos encontraremos nos ares e estaremos para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos nele e nós continuamos crendo nele. Por isso nós cantamos aqui, porque ele vive, posso crer no amanhã. E cantamos alegre, cantamos felizes, e ele vive, por isso eu e você cremos no amanhã. Que Deus os abençoe, amados irmãos, para a glória de Deus Pai.